E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre ditadura militar na Argentina, aquela mesmo de 1976 até 83, porque a gente já falou da primeira ditadura, que é aquela de 66 a 73, né? Hoje é a segunda ditadura e a última ditadura da Argentina, e a mais famosa também. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque se você estiver acompanhando esse vídeo aqui do PC, do computador, no nosso banner, eu já tenho até o horário ali no celular, eu ainda não consegui colocar, não dá para ver ainda, mas tem história geral, história do Brasil, filosofia. Hoje é uma aula de história geral, segunda-feira. Tem sociologia, história da arte, um monte de coisa, certo? Segunda dica, me sigam lá também no meu canal de games, o Parabólica Games, também eu vou deixar na descrição aqui, eu sempre esqueço, mas eu vou deixar aqui também, que a gente vem jogando alguns joguinhos lá para divertir mesmo, certo? Então vamos lá, essa ditadura é a segunda ditadura estabelecida de forma oficial na Argentina, porque eu já falei, inclusive no outro vídeo, que a Argentina teve mais do que até duas ditaduras, só que todas elas foram colocadas de forma permanente, uma defesa permanente de uma ditadura, né, um golpe que não durou tanto tempo assim. Essas duas, né, que foi a primeira de 66 e agora essa de 76, elas são com todo o aparelho, né, o aparato de Estado que estabeleceu de fato que essa ditadura não teria tempo para acabar. Então, a gente costuma dizer que é a segunda ditadura, e foi a última, tá? Da Argentina. E ela aconteceu então em 1976 através de um golpe de Estado. A Argentina tinha acabado de sair da primeira ditadura e 3 anos depois recebeu esse golpe de Estado dos militares. Na verdade, a presidente da época sofreu esse golpe, que era Maria Estela Martínez Perón. É isso mesmo, da família Perón, era a esposa do Perón, na verdade a viúva agora de Perón, Perón já tinha falecido, a terceira esposa de Perón. Ela sofreu esse golpe, que os militares eles eram contra o famoso chamado peronismo, que a gente já debateu aqui inclusive no vídeo de Juan Domingo Perón, né, entre outras coisas. Então foi estabelecida essa ditadura que vai durar até 1983, não foram muitos anos. Ela começou em 76 e durou até 83, então deu aí uns 7 anos mais ou menos de ditadura. Porém, foram anos intensos, foram anos de muita violência, de muita repressão em cima da oposição, com retiradas de direitos que a gente vai ver aqui. Vamos pensar agora no ponto de vista da organização política, daquela forma bem organizada que eu gosto de colocar aqui para vocês. Os militares, eles chamaram esse processo ditatorial de processo de reorganização nacional. Então tá aí a justificativa, vamos reorganizar a Argentina de todas as formas, lutando contra as ameaças, né, as chamadas ameaças comunistas, contra um inimigo que eles consideravam tão grande quanto os comunistas, que era um inimigo interno para eles, que era o peronismo, que era muito famoso na Argentina. E aí, politicamente, como vai se organizar essa ditadura? Ela vai se organizar em juntas militares. Sempre nós teremos juntas militares governando a Argentina. E geralmente juntas militares, ao todo foram 4 juntas, formadas por 3 integrantes. Cada representante de um setor das Forças Armadas Argentinas. Então você vai ter um representante do Exército, um representante da Marinha e um representante da Aeronáutica. Então nós tivemos 4 juntas formadas aí por 3 representantes. E desses 3 representantes, eles escolhiam um líder, escolhiam uma pessoa para fazer as funções do Poder Executivo e do Legislativo, que vai ser o ditador. Tá, que vai ser praticamente o presidente. Então reparem que o poder legislativo não existe. O que existe é o poder executivo com essa junta. E geralmente é um dos membros da junta que se torna o presidente, que é escolhido ali. Significa também, então, que nós não temos agora, então, uma democracia. A junta militar escolhe o representante. E essa junta, ela tinha divergências, tá? Entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles tinham várias divergências, sim. Tudo bem? E é logicamente também que, assim como a ditadura anterior que eu falei para vocês, foi sancionado um estatuto dessa ditadura
que vai ser uma lei que eles vão definir o poder dos militares, que eles vão estabelecer ali por estatuto esse poder político que eu estou falando para vocês, esse esquema de juntas, de presidentes, esse estatuto que vai suprimir a Constituição argentina, vai estar acima da Constituição. Se é possível, que eu acho que é claro que é possível fazer comparações com o Brasil, para a gente até ver os exemplos mais próximos, esse estatuto ele vai funcionar como algo fixo, assim como foram os atos institucionais no Brasil, que não foram fixos, mas que estavam sempre, os atos institucionais, eles eram colocados pelo governo militar de forma arbitrária aqui no Brasil, sem qualquer tipo de aprovação legislativa. Aqui no Brasil tinha hora que o poder legislativo era aberto, tinha hora que era fechado, mas sempre com muita repressão do Estado, até mesmo quando ele era aberto, do poder executivo. Então, isso caracteriza uma ditadura. Quem está ditando essas regras? Quem que está ditando as leis, as normas dentro do país? E o primeiro presidente escolhido ali pela junta, que foi um dos organizadores do golpe, vai ser o Jorge Rafael Videla. A gente vai chamar de Videla aqui, porque é mais conhecido assim. Esse vai ser o primeiro, ele foi um dos organizadores do golpe, ele era pertencente à junta militar que assumiu o poder logo no início e ele se tornou o presidente. Foi o presidente que ficou mais tempo no poder, então ele ficou desde o início de 76 e foi até 81, ele ficou muito tempo no poder mesmo. E é o que mais a gente tem para falar, é o que mais caracteriza essa ditadura, assim como um outro que a gente vai falar mais para frente também. Durante o governo dele, a Argentina, de fato, se alinhou politicamente, economicamente, aos Estados Unidos da América, naquele plano que a gente conhece muito bem, que a gente já falou aqui, que é o plano da Operação Cóndor, né? Que aqui no Brasil era chamado de Carcará. A Operação Cóndor, que seria aquela aliança entre os Estados Unidos, uma aliança militar de serviços de investigação da CIA com outros serviços dos respectivos países que estavam aderindo ao processo ditatorial, que esses países iriam fazer o máximo dentro do contexto da Guerra Fria, que vocês nunca podem esquecer, eu sempre falo mesmo, porque a gente não pode esquecer, eliminar a chamada ameaça, eu coloco entre aspas, porque falava-se muito, né, dessa ameaça comunista aqui na América, então eram muito perseguidos, né? A oposição como um todo era perseguida e acontece aquele negócio de se você só não concorda com a ditadura, você é uma ameaça comunista, mesmo que você não esteja alinhado ideologicamente ao marxismo. Então era a ideia, né, de combater um inimigo interno, sabe? E é durante esse período que você vai ter uma repressão pesadíssima. As liberdades individuais foram reprimidas, as liberdades, os direitos civis foram totalmente suprimidos pelos militares. Então a gente vai ter durante esse período aí do Videla um período que a gente chama de guerra suja, né? Que os militares atuavam de forma mesmo reprimindo qualquer tipo de manifestação. Então a gente vai ter inclusive muitos assassinatos, a gente vai ter tortura, prisões arbitrárias. Também é algo para fazer aquela comparação que eu acho ótimo a gente fazer essa comparação, parece muito com o ano de 68 aqui no Brasil, o ato institucional número 5. Ele tem coisas muito características que são parecidas aí da política do Videla, aí dessa guerra suja promovida pelo Estado argentino durante a ditadura. E logicamente, que é o que eu sempre falo aqui, que quanto mais repressão um Estado promove à sociedade civil, mais focos de resistência vão surgir. Muitas vezes esses focos, tem um bichinho aqui, peraí. Muitas vezes esses focos, tem um bicho aqui, demoram-se para organizar, muitas vezes, na maioria das vezes, eles são de fato clandestinos, mas eles existem. Então a gente vai ter sindicatos se organizando para lutar contra a ditadura, nós teremos entidades estudantis se organizando, nós teremos grupos de intelectuais também fazendo as suas críticas pesadas ao regime ditatorial. E nós temos também algo que é muito famoso e é muito importante hoje para a história da América Latina, que seria a Associação Madres de la Plaza de Mayo, Associação Mães da Praça de Maio. A partir de 1977,
elas passaram, mães de pessoas desaparecidas durante os processos ditatoriais argentinos, passaram a fazer passeatas, manifestações, querendo explicações do paradeiro dos seus filhos, de suas pessoas mais próximas, que estavam sumidas na Argentina, e passaram a fazer manifestações no centro da cidade, na Praça de Maio. E eu digo a vocês que esse movimento é importante, ele existe até hoje, se consolida como um dos grandes movimentos sociais da América, dos mais importantes do mundo, inclusive. Até mesmo porque, isso é muito importante dizer, nós temos estimativas que a ditadura militar na Argentina deixou cerca de 30 mil desaparecidos. Eu ia falar 300, 30 mil desaparecidos. É muita coisa. Então vocês já podem considerar que se são 30 mil desaparecidos, possivelmente nós temos 30 mil mortos ou próximo disso, certo? Então uma ditadura que foi extremamente sanguinária com a oposição. E por isso que você tem movimentos, manifestações que tentam buscar uma justiça social, uma justiça política dentro do conceito aí da ditadura argentina. Ok, gente, seguindo aí, vamos falar agora do ponto de vista econômico. Eu digo a vocês que, do ponto de vista econômico, a ditadura militar da Argentina de 76, ela foi um grande desastre. Por quê? Eu vou explicar. Porque o governo argentino do Videla, a gente ainda está dentro desse governo do Videla, ele buscou se alinhar também economicamente à política dos Estados Unidos. E como que ele pensou nisso? Como que se pensou em se alinhar politicamente à política dos Estados Unidos? Tentando valorizar a importação de produtos estrangeiros. Então é uma valorização de mercado, de abertura de mercado, onde a Argentina vai abrir os seus mercados para negociar com quem quer que fosse dentro do sistema capitalista. E aí abriram-se as portas para produtos estrangeiros chegarem na Argentina. E o que vai acontecer? Quando eles abrem as portas, eles também estão desincentivando a exportação da Argentina. Então você tem uma redução muito grande de exportação argentina e um crescimento de importações. Isso também desestimula a indústria argentina, porque você está comprando muito mais produto de fora, produtos fabricados fora, do que produzindo aqui dentro. Certo? Porque você está se alinhando a uma política econômica externa, assim que pensou o governo argentino. E isso causou um grande desastre ao longo do tempo, dentro ainda da ditadura argentina, porque a Argentina não teve desenvolvimento de sua indústria durante esse período, foi muito pouco desenvolvimento da indústria argentina, e a dívida cresceu. Isso causou uma crise econômica e social muito grande durante o período da sua ditadura, porque só se abriu o mercado, não se pensou em fortalecer sua própria economia interna. E também, ainda durante o governo do Videla, iniciou-se o conflito de Beagle, que eu falei isso para vocês quando a gente falou da ditadura de Pinochet, porque isso está ligado com o Chile. É aquele conflito entre a Argentina e Chile, para ver quem ia ficar com a posse do Cone Sul, da região da Patagônia, da Terra do Fogo, certo? No contexto ali. Se a Argentina tivesse domínio das ilhas ali embaixo, ela teria mais acesso ao Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo, o Chile pensava que queria ter acesso ao Oceano Atlântico, porque não tinha. Então começou uma tensão onde poderia acontecer uma guerra forte entre Chile e Argentina. E aí você teve a presença de um júri internacional para definir. Inicialmente, esse júri internacional deu amplo incentivo, ampla vitória ao Chile, definindo que a região da Terra do Fogo pertenceria ao Chile. E a tensão entre Argentina e Chile, que eram duas ditaduras que já foram alinhadas, mas agora estavam meio que se separando, estava começando a ficar alta essa tensão. E essa situação só foi resolvida nos anos 80, em 1981, resolvida, mas puxando ainda mais para o Chile do que para a Argentina, nesse ponto de vista, com a intermediação do Papa João Paulo II, né, que assinou lá o Tratado de Paz e Amizade entre as duas nações, definindo a quem ficaria, as partes que ficariam a região da Terra do Fogo, a divisão da Terra do Fogo. Bom, a essa altura você já deve imaginar que a situação do Jorge Rafael Videla, do presidente, não está tão fácil assim, ela está complicada,
certo? Ele está aumentando a sua impopularidade. Ele está ficando muito impopular porque economicamente está difícil, eles têm derrotas em relação às questões em relação ao Chile, a repressão do Estado aumenta, os grupos de oposição também aumentam, então ele está impopular. O que vai ajudar um pouco ele, na verdade vai ajudar muito o governo argentino aí, vai ser a Copa do Mundo de 1978, que foi realizada na Argentina. Até isso se parece com o Brasil, porque a gente trabalha com aquela ideia do ufanismo da Copa de 70 durante o governo Médici, vocês lembram? Que o Brasil vai para a Copa do México em 70 e é campeão por 4-0 contra a Itália. Agora, acontece uma Copa do Mundo em 78 na Argentina. Essa Copa já tinha sido escolhida, que ia ser feito até antes do governo militar, mas o governo militar aproveitou muito bem isso. Porque, devido a essa impopularidade que anda crescendo do Videla, quem sabe a Argentina não se torna campeã do mundo, ela ainda não era campeã e se torna a primeira vez. E é o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A Argentina se tornou campeã, batendo a Holanda na final por 3-1, no estádio Monumental de Nunes, que é o estádio do River Plate, batendo a Holanda por 3-1, se eu não me engano o jogo foi até para a prorrogação, e naquela altura tem algumas histórias interessantes. Uma das histórias é que o Johan Cruyff, né, jogador da Holanda, grande nome da Holanda inclusive na Copa anterior de 74, que a Holanda também foi para a final de 74, ele não quis jogar por críticas a uma ditadura na Argentina. Depois falaram que não foi isso, que na verdade ele não foi para essa Copa por outros motivos também, ou alguma coisa assim. Se eu não me engano, ele não foi mesmo. Só que existe uma outra polêmica que é bem mais interessante de se pensar sobre essa Copa, que é um caso de corrupção de compra de jogos, tá? Que muito tempo depois, isso a gente já está falando de cerca de 10 anos atrás, ou até um pouco mais, que pessoas dentro da Argentina e até mesmo fora da Argentina denunciaram um escândalo de corrupção dentro dessa Copa, principalmente aí na segunda fase dessa Copa. Só para explicar aqui rapidamente, que não é um canal de futebol, mas é interessante porque isso tem a ver com a política. Nessa Copa de 78, você não tinha aquele sistema que era só, na primeira fase seria a fase de grupos, depois você ia para as oitavas de final. Você tinha menos seleções, inclusive, se eu não me engano ainda eram 24, eu não tenho certeza se já tinha mudado ou não. Mas depois da fase de grupo, que é a primeira fase, a segunda fase era uma outra fase de grupos. Se formavam outros grupos para poder subir para outras fases. E no outro grupo, o Brasil tinha caído no mesmo grupo da Argentina. Então você tinha Brasil, Polônia, Argentina e Peru nesse próximo grupo. E aí, o jogo final, né, para ver quem queria passar, se eu não me engano, para a final ou para a semifinal, o jogo final, só um deles, se eu não me engano, passava, você estaria em disputa Brasil e Argentina. O Brasil iria jogar contra a Polônia e a Argentina iria jogar contra o Peru. E os jogos teriam que ser no mesmo horário. Aquele mesmo esquema que se conhece muito no futebol brasileiro, que a última rodada os jogos são todos no mesmo horário, para você não saber se o outro time já venceu ou se já perdeu. Só que o jogo da Argentina ele atrasou, na verdade colocaram ele para mais tarde, de propósito, não se sabiam por quê. E aí o jogo do Brasil foi antes. Quando o Brasil venceu a Polônia, os argentinos já sabiam que eles precisavam vencer o Peru por uma diferença de 4 gols. E diziam que a seleção do Peru não era uma seleção que era ruim, que era uma seleção que tomava muitos gols. Só que naquele jogo contra o Peru, a Argentina venceu de 6-0. Os jogadores já sabiam que precisavam vencer de 4-0. E o goleiro do Peru foi acusado, muitos anos depois, como eu falei para vocês, hoje eles pegam imagens, até falo para vocês pegarem os jogos, o replay aí do jogo Argentina 6, Peru 0, que os zagueiros e o goleiro do Peru, eles não avançam na bola, eles foram acusados de facilitarem. E aí você tem pessoas dentro da Argentina que denunciaram isso muito tempo depois, tem gente que fala que teve até relegação, inclusive, com tráfico. Teve um senador no Peru, que acho que foi o último que falou sobre isso, foi em 2008, alguma coisa, ele falou que esse plano era um plano entre duas ditaduras, porque o Peru também vivia uma ditadura militar, que era um plano, já que o Peru não tinha condições de passar, se eu não me engano, da Argentina passar para fortalecer o futebol sul-americano, alguma coisa assim.
do Peru passar, da Argentina passar para ir para as próximas fases. Isso fazia parte do Plano Cóndor, né? Fazer um ufanismo na Argentina, continuar combatendo o comunismo, entre outras coisas. Essa história ainda não é fechada, ainda há muitas suspeitas, a gente não pode simplesmente falar foi fraude, não foi. Há muitos relatos, mas ainda não se sabe ao certo, as coisas ainda são muito nebulosas. De fato, a Argentina foi campeã em 1978, então tem esse título da Copa, depois foi campeã novamente em 82, aí contra a Alemanha. 82 não, desculpem, 86 contra a Alemanha. 82 quem venceu foi a Itália. Mas mesmo com Copa, com essas coisas todas, ainda existia uma impopularidade do Videla, e aí ele acabou em 81, ele foi afastado de seu cargo, ele foi o presidente que mais ficou. Em seu lugar foi colocado de forma interina por uma outra junta militar, o chefe do Estado-Maior do Exército da Argentina, Roberto Eduardo Viola. Ele também ficou muito pouco tempo, porque ele era interino. Ele deu lugar no mesmo ano a outro presidente também interino, Carlos Alberto Lacoste. E aí sim, depois de um tempo, ainda no mesmo ano, a gente vai ter um presidente de fato, agora escolhido por uma junta militar, mas agora para continuar governando, agora não mais de forma interina, mas sim de forma permanente, Leopoldo Galtieri, certo? O Galtieri governou de 81 até 82, não foi muito tempo também, mas ele era já um presidente permanente, e o governo dele foi marcado pelo que aconteceu, na verdade, de abril a julho daquele ano de 82, que vai ser o conflito aí da Guerra das Malvinas. Pois é, a gente vai falar da Guerra das Malvinas possivelmente na próxima aula. É um vídeo que eu estou devendo aqui há muito tempo. Então vai ser um conflito entre o Reino Unido contra a Argentina pela soberania das Ilhas Malvinas. O governo argentino acusava o Reino Unido de ser um invasor nas Ilhas Malvinas e a Argentina defendia a ideia de que eles já colonizavam, eles já ocupavam e já dominavam o território desde o século XVIII, principalmente do século XIX. Então você vai ter esse conflito. Na próxima aula eu vou falar da importância, das características principais desse conflito, as motivações desse conflito, mas de fato a gente vai ter uma presença militar de ambos os países ali nas Malvinas. E a Argentina perdeu a Guerra das Malvinas. Nesse caso, inclusive, a primeira-ministra, né, primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, não aceitava a derrota. Tem inclusive aconselhado, ela falou deixar quieto, mas ela falou não, a gente não pode perder as Malvinas, não pode a soberania britânica, e do outro lado você tinha a defesa da soberania argentina, mas a Argentina perdeu e totalizou aí ser mais de 400 soldados argentinos morreram no conflito, enquanto da Grã-Bretanha pouco mais de 200 soldados e alguns civis que morreram nesse conflito. A disputa pelas Malvinas, o debate sobre as Malvinas existe até hoje, eu pretendo falar sobre isso na próxima aula, tá? Ele existe até hoje, existe uma rivalidade gigante, não é pequena não, é gigante, entre argentinos e ingleses, tá? Então, por exemplo, eu ainda não querendo tornar esse vídeo um vídeo sobre futebol, mas acho interessante colocar os exemplos aqui. Tem muita gente que gosta desses exemplos, eu gosto praticamente também, dessa questão futebol política, porque em Copas do Mundo, quando há um cruzamento entre a Argentina e a Inglaterra, existe sempre, os veículos de comunicação sempre falam das Malvinas, existe sempre uma rivalidade entre os próprios atletas em relação a isso. Eu lembro na Copa de 98 que teve jogo entre os dois, eles estão sempre se encontrando, inclusive, sempre essa discussão sobre as Malvinas, e há uma rivalidade muito grande dentro de campo, que esse lado das Malvinas ultrapassa a sua barreira política e chega em outros setores também, que estão ligados à política, logicamente. E por conta da perda da Guerra das Malvinas, e até mesmo porque é uma ditadura que não estava dando certo de fato, do ponto de vista dos militares, Galtieri renunciou em 82. No lugar dele, assumiu, né, foi escolhido por uma junta militar, Alfredo Oscar Sanjian, mas foi também rápido, porque foi de forma interina também,
até assumir um outro presidente, que sim vai ser oficialmente o último presidente da ditadura militar argentina, que vai ser o Reinaldo Bignone. Só que ele assumiu já no período que a ditadura já, como eu falei para vocês, tá capenga, a ditadura no Brasil também já estava acabando, o Chile ainda durou um pouco mais, mas também estava em crise. Então ele já assume convocando eleições para o dia 30, ele fica mais ou menos um ano no poder, mas ele assume já anunciando a convocação de eleições, uma redemocratização argentina, para o dia 30 de outubro de 1983. E quando chega nesse processo eleitoral, a ditadura acaba de fato, porque a gente vai ter a eleição de Raul Alfonsín, que pertencia à União Cívica Radical, partido político ligado à Internacional Socialista, que inclusive foi muito bem, alguém comentou no vídeo sobre o nosso último vídeo, que essa Internacional Socialista que a gente está falando não é aquela Internacional Comunista mais antiga, certo? Mas, de fato, havia, sim, um caráter de esquerda dentro desse conceito que a gente está falando aí da União Cívica Radical. E no dia 10 de dezembro de 83, ele assume o poder, colocando fim à ditadura militar, a segunda ditadura, que é a ditadura oficial da Argentina, e a última também, certo? Bom, gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse processo, espero que vocês tenham gostado. Eu acho muito legal a gente fazer comparações, pegar os vídeos aí da ditadura do Brasil, a ditadura de Pinochet, a outra ditadura militar argentina que a gente falou semana passada, que nós tivemos 3 generais governando, certo? E eu vejo vocês na próxima aula com o vídeo sobre Malvinas, a próxima aula de história geral, porque também amanhã tem História do Brasil, certo? Quem não se inscreveu no canal não perde tempo não, que a gente já está mandando ver pro Enem ou demais vestibulares, tem muita novidade esse ano aqui. E deixa aí nos comentários, curte esse vídeo, porque qualquer engajamento de vocês para mim é muito importante, porque ajuda o nosso vídeo a crescer e aumentar aqui o engajamento do canal, né, entre outras coisas, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, grande beijo, fui!